Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal IFCast. Na segunda temporada, vamos falar sobre nossa cultura. Venham conhecer? Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um IFCast. Eu me chamo Suiane, sou aluna do 4º semestre de Pedagogia na UFCA e hoje estou aqui com a presença ilustre da professora e escritora Fátima Teles, que nos vai dar a honra de falar um pouco sobre seu processo criativo e a importância do seu trabalho para a nossa formação e para o desenvolvimento leitor das nossas crianças, nossos alunos. Olá, professora, muito bem-vinda. Eu queria saber um pouco sobre a senhora, sobre seu percurso de escritora, sobre o seu gosto pela literatura infantil. E pode falar um pouquinho. É um prazer estar aqui, Suiane, é um prazer estar aqui na Universidade Federal do Cariri. Eu quero dizer que também sou pedagoga, né? Então, estar aqui no curso de pedagogia, para mim, é uma grande alegria. E o meu processo de escrita, ou de leitura, ele inicia na infância. Eu fui leitora desde os 4 anos de idade, quando meu avô pedia para que eu lesse o signo dele no jornal. Todas as noites, eu deitadinha, enquanto ele estava numa cadeira de balanço, e eu deitada quase com o jornal todo em cima de mim, e eu ia soletrando o signo dele, que é Virgem. Então, todo dia eu ia ler a sorte do signo dele. E nesse processo de letramento, eu passei para uma professora de alfabetização, porque a minha mãe não tinha condições de me matricular numa escola particular de alfabetização e, na época, não tinha escola municipal de alfabetização. Então, década de 70, início da década de 70, 75. E aí, essa professora teve uma importância fundamental na minha vida, a professora Norbélia Ambrósio. Ela compreendeu que eu, como uma criança, que hoje sei, como adulta, que tem um TDAH, então, naquela época, não se sabia, e eu era uma criança extremamente hiperativa, daquelas que não se aquietava na cadeira, e ainda dizia assim, eu só dou a lição de casa se for em pé na cadeira. E olha que linda compreensão daquela professora, de me ver não só como uma aluna corpo, que teria que sentar e dar a lição. Então, ela me deixava ficar em pé na cadeira, dando a lição. E ali eu me aquietava e dava a lição. E foi assim, com essa compreensão e essa didática da professora, inspirada, né, pela sua própria dedicação, que eu cheguei até a Escola Padre Pedro Inácio Ribeiro, quando ela foi fundada, em 1976. Eu sou da primeira turma daquela escola, né? Então, ela na época era uma escola do Estado, e naquela época tinha primeiro ano fraco, primeiro ano forte. Então, como a minha leitura já era boa, eu fui para o primeiro ano forte, porque livros didáticos não me chamavam a atenção. O que me chamava a atenção eram revistas em quadrinhos. Então, eu fui uma leitora assídua da banca de revista, da Turma da Mônica, do Tio Patinhas, do Chico Bento e da Luluzinha, que talvez você não conheça, Suiane, mas a Luluzinha, ela e a turma da Luluzinha e a turma do Bolinha é da minha época de 76. Então, para além das revistas em quadrinhos, que aos 8, 9 anos de idade eu já tinha uma caixa de papelão de fogão com revistas em quadrinhos, para além disso, eu acompanhava o Sítio do Pica-Pau Amarelo na sua primeira versão, acompanhava a turma do Garibaldi, se não me engano, era Vila Sésamo, o programa, e o Globinho, que era o meu jornal preferido,
com Silvia Saldanha, que era a jornalista que trazia notícias para crianças. Então, eu fui uma criança que teve esse acesso. Mas por que eu tive esse acesso? Porque eu via o meu avô lendo jornal, eu via o meu avô lendo, eu via a minha mãe sendo professora fazendo planejamento, eu via a minha irmã estudando. Então, as crianças, elas precisam ter pessoas ao seu redor lendo. E esse é o desafio maior que nós temos hoje. Porque as mães estão ocupadas, os pais estão ocupados, e quando não estão ocupados, o lazer não é em um parque infantil. O lazer não é vendo um filme, ou lendo um livro, ou lendo uma revista em quadrinho, ou lendo uma revista qualquer. O lazer é sempre o celular ou alguma festa de aniversário, ou seja, que tipo de festa for. Então, isso termina distanciando a criança da escrita e da leitura. Né? Então, escrever, para mim, é uma alegria e uma salvação, porque a escrita, eu encontrei nela a ponte que me leva para chegar até outras pessoas, para que, através das palavras, elas possam se transformar em outras palavras, através das pessoas que vão ler. Então, eu chego nas pessoas e elas chegam até mim, através das palavras. E as palavras chegam até mim através das situações que eu vejo, das situações que eu analiso, das paisagens que eu vejo, de tudo o que eu vivencio e que está ao meu redor. E isso me fez escrever poesia, me fez escrever cordel e me fez apaixonar-me por aquilo que hoje está se tornando o meu caminho quase que definitivo, que é a literatura infantil. Então, escrever para crianças por quê? Porque a criança, ela é por natureza amorosa. A criança, ela é por natureza alegre, ela é por natureza acessível, ela é por natureza divina. Então, ela, quando ela recebe a leitura, ela quer a leitura. Nós não podemos dizer que a criança não gosta de ler. A criança gosta de ler se nós dermos a leitura para ela. Ainda que seja um minutinho, mas se você começar a criar o hábito de contar a história para a criança, ela vai gostar de ouvir história e ela vai gostar de pegar um livro para ler uma história. Então, a criança, ela é, por natureza, leitora. Nós temos que entender isso, porque ela gosta de observar o mundo, ela gosta de brincar. E tudo isso está, essa leitura do mundo, ela está na leitura das folhas, do papel, da palavra, da escrita. Então, escrever para a criança é dar à criança a esperança transformadora do mundo que está nela. Porque o livro é um formador de vida e o livro ele é uma espécie de formador de imaginação. E nessa formação de imaginação, a criança ela vai para mundos que ela nunca viu antes com o livro. E vai da forma que ela quiser. Ela pode ir a pé, ela pode ir num barco, ela pode criar asas. Então, o livro é essa mágica que faz com que a criança, através dele, transforme a sua própria vida. Então, é isso que eu quero quando eu escrevo para crianças e quero me dedicar à literatura infantil, porque eu quero exatamente que elas possam, assim como eu li e tornei-me
no sentido de saber o que quero e o que não quero. Eu quero que elas também possam se transformar e busquem ser gente. Gente que também transforma a gente. Ai, que ótimo, a sua fala encanta, professora, porque é uma preocupação do curso, né? Uma preocupação da formação de professores, principalmente professores de crianças, que é a importância do incentivo da leitura, a importância de fazer com que alunos sejam leitores, essas crianças sejam futuros leitores, mas que não façam uma leitura muito superficial, mas sim uma leitura de mundo, que é essa leitura que a senhora cita, né? Que muitos autores, principalmente Paulo Freire, vêm nos instigar a refletir, né? Então, assim, estamos preocupados porque as crianças não são incentivadas em suas casas, como a professora citou, os pais não incentivam. Então, muitas vezes, os alunos só têm a escola como espaço de leitura, né? Ali elas não ficam no celular, ali elas podem ter o acesso a um livro físico, digital, não sei, o que o professor quiser propor, né? E a leitura desenvolve muito a imaginação, né? A criatividade dessas crianças. Então, é importante, principalmente nós, professores em formação, sabermos o quanto isso desperta de senso crítico, de autonomia. Então, é perceber, professora, a importância de desenvolver o senso crítico, a autonomia dessas crianças através da leitura, né? Então, estivemos trabalhando aqui na universidade com um cordel da senhora, que é a criança na internet. E justamente por perceber que as crianças, principalmente nesse contexto quase pós-pandêmico, elas estão muito envolvidas na tecnologia, nas redes sociais principalmente, elas estão muito expostas. Então, elas deixam de lado a leitura, elas deixam de lado o brincar, que é essencial na formação delas, na formação identitária. E eu queria saber da senhora qual a importância de trabalhar esse cordel nas escolas, do professor ter essa visão que o cordel traz, dos pais também passar para as crianças. O que traz o cordel à criança na internet? Suiane, nós precisamos que a criança não seja uma leitora apenas técnica. Então, trazer esse cordel foi uma forma inovadora de fazer com que a criança compreenda a importância da internet, mas utilizada de forma positiva. Porque o que nós vemos são as crianças nos tablets, nos seus celulares, mas conversando com pessoas que elas não conhecem, tendo informações que elas não sabem se são verídicas, e conhecimento não se adquire em internet, conhecimento se adquire em artigos de internet, mas para a criança, ela não vai ter um conhecimento, a não ser que ela tenha uma plataforma educacional que lhe favoreça esse conhecimento, mas a criança está somente com tablet e com celular, digamos aqui, digitando no Google qualquer tipo de informação, isso não é bom, porque nós não sabemos que informação está sendo trazida para essa criança. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. E muitas vezes os adultos não estão vendo o que está acontecendo, não é? Então, quando eu fiz esse cordel, foi exatamente para alertar as crianças, para elas não conversarem com pessoas estranhas, para que elas usem a internet para a formação educacional delas. Jogos interessantes, para que elas não forneçam nomes a pessoas estranhas, ou marquem encontros com pessoas estranhas, que não aceitem presentes de pessoas estranhas, porque nós sabemos que existe no país um problema chamado pedofilia, né? E ele é grave, e ele leva a ações destrutivas, que terminam por gerar traumas
para o resto da vida, se não tiver um acompanhamento. E esse cordel, ele é uma leitura interativa, onde a criança, de forma simples, pela linguagem popular do cordel, ela vai entender o que é bom e o que não é bom para ela na rede social. Então, o interesse meu em fazer esse cordel foi exatamente isso. Instigar a criança à leitura e fazer com que ela compreenda o que é bom e o que não é bom para ela na internet, já que ela não está tendo o acompanhamento da família durante todo o dia, né? E eu quero dizer que a criança, ela para ser leitora, ela também não pode estar somente tendo a responsabilidade de ler os livros didáticos da escola. A escola tem que favorecer a roda de conversa, a escola tem que favorecer também o desenho, porque no desenho está uma leitura, no desenho está uma forma de escrita. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que não gosta muito de ler, mas ela gosta de desenhar. E no desenho, ela me ensina coisas e eu me deixo aprender com ela. Foi com ela que eu aprendi que os patos não se afogam na água porque eles têm uma camada de óleo nas penas, que por isso que não se afogam. E isso eu não sabia, foi uma informação que ela me deu de um livro didático. Mas aí, porque esse livro didático deve ter vindo com imagens e foi passado para ela de uma forma interessante pela professora. Então, nós temos que fazer isso com as crianças. Não é só ler por ler, porque ler por ler não dá. Primeiro, a gente tem que ler uma poesia antes de contar uma história. A gente tem que fazer a imagem daquilo que a gente vai contar para que ela possa ir entrando na história. E, através da imagem, ela sinta vontade de folhear as páginas e se alimentar das palavras e da escrita. Então, se nós não dermos à criança essa alegria da inovação, nós não vamos ter a criança leitora, porque a criança do século XXI, do século XX e do século XXI, ela é evoluída. Ela é de uma geração extremamente inteligente, então ela precisa de coisas que sejam também inovadoras. É a tecnologia junto à poética, junto à ciranda, junto à roda de conversa, junto à amorosidade. Porque nós não temos só um corpo sentado numa cadeira para nos ouvir e escrever. Nós temos um corpo e uma alma, com um coração que sente. E é esse coração que sente que fará com que ela leia e depois possa produzir o que ela leu e virar um futuro escritor. É explorar as diversas linguagens, né? A gente explorar as diversas linguagens, que são inúmeras. Inúmeras. A gente tem muitas possibilidades de trabalhar com as crianças, e principalmente essas crianças da tecnologia, do meio tecnológico, porque uma fotografia é uma linguagem. A dança é uma linguagem, o teatro é outra linguagem, a escrita, o que mais nós podemos dizer? O cinema, vídeo, desenho. Então, são várias linguagens e todas elas cabem em todos os lugares e todas elas falam alguma coisa, expressam alguma coisa e estão dizendo alguma coisa. E é preciso a gente saber ouvir. A criança que não gosta de escrever, ela pode gostar de desenhar. E ela está falando no desenho aquilo que ela está sentindo. Com certeza. Professora, diante de sua fala riquíssima, vamos nos encaminhando para o final do nosso podcast. E eu queria que a senhora falasse um pouco só sobre a sua dificuldade, o desafio de escrever para essas crianças que estão tão imersas ao meio tecnológico, essas crianças que não têm muito incentivo à leitura, que não leem. O desafio não é com as crianças e para as crianças, o desafio é com os adultos e para os adultos, porque a criança é leitora quando os adultos são leitores. Então, o desafio é fazer com que os adultos leiam, deixe que as crianças vejam eles lendo alguma coisa, porque não adianta botar o filho na escola e querer que o filho seja um excelente aluno quando você não lê nada. Quando você não leva o filho para um cinema, quando você não leva o filho nem para assistir o vídeo dentro de casa, não senta no sofá com uma pipoquinha para assistir um filme com ele dentro de casa. Quando você
Não vai à feira mostrar o mundo para seu filho, levar ele em sua companhia. Não adianta querer uma criança responsável na sala de aula quando essa criança não tem acesso a algum tipo de linguagem. Sim. Podemos responsabilizar, entre aspas, também o professor, não é? O professor, a família e a escola. A família e a escola são a escola é uma extensão da família. Então, essas duas casas, elas são a formação leitora de uma criança. Então, o professor que não lê, como é que ele quer um aluno que lê? Um professor que não compra livro. Um escritor que não compra livro. Como pode ser ele um escritor? Um bom escritor? Não faz sentido. Né? Então, vamos, gente, comprar livro, porque só lê quem lê. Só sabe ler quem também lê. E só escreve quem lê. Só desenha quem tem alguma leitura de mundo. O Pedro Demo fala sobre essa questão do professor para desenvolver, para construir com os alunos leitores, ele precisa ser um professor leitor também. Então, fica a importância, né? Fica a importância e fica a importância também do governo investir na formação leitora dos professores, no sentido de favorecê-los com melhores salários para a compra de livros. Porque todos nós precisamos ler. E para ler, nós precisamos comprar livros e mostrar que estamos lendo para os adolescentes, para as crianças. Porque o exemplo é tudo, minha filha. Eu não posso querer que uma criança leia se ela nunca me viu com um livro. Como é que eu vou falar de leitura para a criança se ela nunca me vê com um livro? Então, se ela não gosta de ler, eu tenho que brincar com ela. Se minha sobrinha não gosta de ler agora, se ela gosta de desenhar e brincar, então eu brinco a tarde todinha com ela e transformo aquela brincadeira, de certa forma, em perguntas, em algumas coisas, para ela questionar o mundo, para instigar ela de alguma forma a leitura que não está sendo agora, mas que no futuro poderá ser. Quando eu desenho com ela, é porque eu já estou favorecendo ela a essa linguagem da arte. E é tanto que eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu recebi umas pinturas e eu levei para ela e trouxe as folhas de papel A4 já com os desenhos. Eu disse, olha, esse artista plástico cedeu aí na internet e essas pinturas já vêm pintadozinho como a gente só reproduzia aqui no desenho. Ela disse, minha filha, eu vou pintar do jeito que eu quero. Eu não sou obrigada a pintar do jeito que ele quer. Entendeu? Então, essa é a representação das crianças que nós temos hoje. Crianças que têm autonomia, crianças que já sabem o que elas querem. Então, nós temos que respeitar e compreender. E eu deixei ela pintar como ela quis. Eu pintei parecido com o dele, porque a minha geração já é um pouco mais conservadora e eu estou tentando me desconstruir para me reconstruir, mas eu tenho que entender que o mundo dela é outro. Mas eu favoreci ela nesse respeito dela pintar como ela queria. E a gente tem que fazer isso. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dando autonomia à criança dela seguir o caminho dela, seja na arte, seja na escrita, seja em qualquer linguagem que ela quer. Certo, professora. Fátima Teles, uma escritora da nossa região. Posso dizer que é um prazer, novamente, de tê-la aqui. Vamos encerrar o nosso podcast, infelizmente, mas com muito aprendizado, com muito carinho, né? Eu gosto muito de suas obras, sou uma fã. Então, é um prazer tê-la aqui, uma colega, né? Colega. Se encaminha a ser uma colega, porque estamos em formação, somos futuros pedagogos e pedagogas. Então, eu queria só agradecer pela sua fala, muito sensível, muito importante na nossa formação. Eu que agradeço, já deixo aqui a parceria. Quando vocês quiserem, é só me chamar, que é uma ordem. É uma ordem, eu venho com o maior prazer do mundo. E quero deixar aqui só a mensagem para as famílias e para a escola.
tem que ter lápis de cor, tem que ter livros, tem que ter pula-corda, tem que ter ciranda, tá? Tem que ter roda de conversa, tem que ter roda de leitura, tem que ter brincadeira, tem que ter alegria, tem que ter amor. Sim. Obrigada, professora.